Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rodrigo Fé falando aqui, do Vivendo de Obras Financiadas. A gente vai começar os 3 encontros nossos aqui essa semana, hoje, amanhã e depois, falar um pouquinho sobre a construção financiada. Né? O que ela é, o que ela representa, como que a gente pode trabalhar com ela como ferramenta aí para engenheiro, enfim, para todo esse mercado de construção civil que a gente tem em todo o país, né? Quem pode fazer, quem pode realizar, quais as estratégias que a gente costuma usar aqui. Tá? Então, falar um pouquinho sobre a construção financiada, o que ela e de onde advém essa ferramenta. Ela é da Caixa Econômica Federal, todo mundo sabe, é o único banco que consegue fazer a construção financiada de aquisição de terreno mais a construção. Alguns outros bancos fazem até o financiamento na categoria só construção, mas aí a taxa de juros é bem maior, a referência é outra. Então, quem faz, o único banco que realmente faz a aquisição de terreno mais construção em obra financiada é a Caixa Econômica Federal. Né? Ela, como uma ferramenta do governo, como banco federal, ele dá esse subsídio para que as pessoas consigam fazer suas próprias construções, seja ela parte profissional, nós como profissionais da área, ou você mesmo que quer fazer sua própria, você tem condições de entrar com essa solicitação de uma construção financiada como sendo pessoa física. Tá? Antes de falar um pouquinho mais, vou me apresentar, Rodrigo Alfé falando aqui. Eu sou 39 anos, sou pai do João Pedro, pai da Alice, casado, moro aqui na cidade de Ribeirão Preto, tá? Que é onde a gente faz a maioria das nossas construções. Eu tenho aqui, sou técnico de edificações, de formação, sou corretor de imóveis, de formação também, e sou engenheiro civil. Vocês podem perguntar, Rodrigo, de onde veio a sua vontade, de onde veio o seu conhecimento, a sua necessidade em trabalhar nessa área aí que é a construção financiada? Bem, eu acho que assim como muitos de vocês aí, alguns, né, no momento em que estava na cadeira sentado aqui nos seus estudos, nos seus preparativos, nas suas preparações aí para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional pós-faculdade, em algum momento vocês, com certeza, se colocaram na seguinte situação: estou adquirindo conhecimento, estou adquirindo informação, estou adquirindo uma graduação, mas e quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha perspectiva? O que eu vou levar para a vida? O que eu vou levar? Como que eu vou aplicar isso dentro da área que eu escolhi para atuar? Eu venho de uma família humilde, estudei muito cedo, trabalhei muito cedo e fui galgando isso devagarzinho e indo dia após dia, passo após passo e conquistando o meu lugar no mercado de trabalho. Porém, chega um momento que você se encaixa, se vê numa situação onde o mercado é muito seletivo, querendo ou não, ele é muito seletivo. E se você não tem uma experiência adquirida já, mesmo que você tenha a parte técnica, mas se você não tem uma experiência comprovada, se você não tem uma experiência em carteira, se você não tem uma experiência aí, com alguém que tenha conhecimento, dificilmente você vai conseguir entrar nesse mercado de trabalho, tá? Principalmente na nossa área da engenharia. Pensando nisso, com toda a dificuldade que eu tive lá no começo, eu já tinha ouvido falar vagamente da possibilidade da construção financiada, mas eu acho que, assim como muitas pessoas, extremamente difícil de você ter informação. Extremamente difícil de você ter informação. Minha cidade é uma cidade grande, relativamente, tá? Não do porte de capitais, não do porte de grandes metrópoles, mas aqui uma cidade que pelo IBGE tem 850 mil pessoas. E aqui faltou informação. Um belo dia, eu fui buscar informação junto aos bancos, aos próprios bancos da Caixa Econômica Federal, e me deparei com um engenheiro, com um responsável lá da Caixa, fui falar com o gerente do banco, e a resposta dele foi simplesmente: Rodrigo, não faz mais, a gente não trabalha mais com financiamento bancário para construção e aquisição de terreno de construção. Eu falei, poxa vida, como não? Né? Historicamente, a gente já via há anos conversando, a gente já via há anos de pessoas falando e se perguntando se pode, se não pode fazer, quem que pode fazer ou não. E o gerente da própria Caixa Econômica falou para mim: Rodrigo, não faz mais.
A gente não trabalha mais com isso. Eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E fui buscar outros, e fui buscar outros, e fui buscar outros, e mais informação, e busca daqui, e busca dali. Resumindo a história, 2 anos até eu conseguir pegar uma informação correta de uma pessoa que falou assim, Rodrigo, se você for por esse caminho, pode ser que você realmente tenha sucesso aí, mas é um caminho que eu não conheço. O próprio gerente do banco me falou, é um caminho que eu não conheço. Bate ali naquela porta que, quem sabe, você pode ter sucesso ali em seu desenvolvimento. Ok, 2 anos. 2 anos de busca, 2 anos de desenvolvimento. Quando eu me deparei com essa primeira situação, em que essa pessoa que começou a dar alguns toques para mim ali, que também não tinha conhecimento, ela sabia que existia, mas ela falou assim, Rodrigo, seguinte, tem a possibilidade, existe, mas eu não sei como fazer. Interessante, né? A pessoa trabalha dentro do banco, sabe que existe, mas não sabe a utilização da ferramenta. Por que isso acontece? A construção financiada, para o banco, ela não é nada mais, nada menos do que um produto que eles vão fazer a sua venda, eles vão fazer a sua comercialização, eles vão ofertar como qualquer uma cadeia de poupança, um financiamento, um seguro de vida. Mas ele é um pouco mais complexo do que um produto simples que ele vende de balcão no dia a dia. Então, esse tipo de produto da Caixa Econômica Federal, quem faz não são os próprios bancos. Tá? Já vou falar aqui de início para você. Não são os próprios bancos, as próprias agências que fazem esse tipo de financiamento. Você tem que procurar o correspondente bancário que tem essa experiência, que ele sabe fazer. E aí eu comecei a galgar isso, comecei a procurar, comecei a buscar. Depois de 2 anos sem informação nenhuma, eu consegui ter o acesso a uma pessoa que me deu uma primeira informação, e aí dessa informação eu comecei a buscar informação. E isso eu fui crescendo, e hoje eu falo para vocês, eu tenho minha construtora, trabalho com a minha imobiliária, e dentro das nossas obras, de tudo que a gente constrói aqui no dia a dia, mais da metade é voltada para a construção financiada. Mais da metade é voltada para a construção financiada. Vocês podem se perguntar, mas como que isso é possível se a gente, aqui, em qualquer lugar, a gente raramente vê uma pessoa fazendo uma construção nesse nível, fazendo uma construção nessa modalidade, por falta de puro e simples conhecimento. A pessoa não tem conhecimento, não sabe a ferramenta que tem disponível para qualquer pessoa. Eu vou falar daqui a pouquinho aqui quem que pode fazer a aplicação da construção financiada. É puro conhecimento, as pessoas não têm a sabedoria no sentido de buscar e realmente ver, e realmente saber que existe essa possibilidade. Então, a pessoa simplesmente não faz, ou, como esses gerentes, muitos deles falaram para mim, não dá para fazer. É muito mais fácil falar que não dá para fazer do que pegar e tentar descobrir, tentar acreditar, tentar entender esse tipo de coisa. Tá? Então, quando a gente tenta fazer esse tipo de associação aqui, é justamente por isso. Então, é fato que é uma ferramenta aberta ao público, tá? Ela é aberta a qualquer um, só que falta o conhecimento. Então, por isso que eu vim aqui, essa semana da construção financiada, a gente está pensando nesse sentido, é trazer essa informação. Porque eu, sinceramente, se eu tivesse essas informações e esses auxílios aqui lá no comecinho, talvez os 2 anos de busca de informação eu teria revertido isso para aplicação em construção, desenvolvimento e crescimento. Então, o que a gente pode tirar disso é o seguinte: a gente traz essa informação, tá? A gente traz isso para vocês, a gente traz isso como uma base, uma iniciativa, a gente traz isso como uma porta de acesso, uma porta de entrada para vocês que querem trabalhar e viver e conhecer realmente essa área. Uma pergunta que eu faço aqui para todos agora é o seguinte: quem vocês acham que são as pessoas, os profissionais que podem, ou as pessoas que podem utilizar dessa ferramenta para se trabalhar? Vamos ver se dá uma pensada aqui. Quem que vocês acham que pode ser,
que façam um bom uso dessa ferramenta. Uma olhadinha aqui. Tá. Engenheiro, arquiteto, tem mais corretor também, corretor de imóveis também, tudo bem. Seguinte, qualquer pessoa pode fazer uso dessa ferramenta. Qualquer pessoa pode fazer uso dessa ferramenta. A pessoa tem um CPF, ela pode usar. Ela pode solicitar, pode fazer a solicitação junto ao banco, ela pode fazer isso daí tudo certinho. Deixa eu só liberar uma coisa aqui, só um minutinho, por favor. Está tendo problema em algum link aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui, parece que o link não estava funcionando. Vamos ver se deu certo agora o link. Certo, pessoal? Beleza? Ok? Tá. Dando sequência aqui, então, a gente tinha parado aqui para perguntar quem é que é o profissional, quem que é a pessoa que pode fazer o uso da construção financiada, quem é a pessoa que pode desenvolver, qualquer que seja o segmento dessa ferramenta, né? E aí o pessoal colocou engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis e
corretor de imóveis, tudo. Então, quem que é que realmente pode fazer? Como eu estava falando, qualquer pessoa pode fazer o uso dessa ferramenta. Basta ela ter um CPF, basta ela ter basta ela ter um CPF, basta ela ter a vontade, basta ela ter as premissas aí para que a gente consiga montar uma bela pasta para esse cliente, montar uma bela pasta aí para esse proponente e fazer disso com que sua pasta vingue. Tem um detalhe aqui que o pessoal às vezes nem todo mundo tem um conhecimento, tá? Além de todos esses que a gente falou, que pode fazer o uso da construção financiada, dessa ferramenta, engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, tem um outro aqui também, o técnico de edificações, pouco lembrado, tá? Pouco lembrado, mas que também faz muita diferença para esse profissional, principalmente porque o técnico de edificações, muitas vezes ele está bem no começo da sua carreira, tá? Ele está no comecinho da sua carreira ali, desenvolvendo, estudando, mas assim como eu já fui técnico de edificações, já fui estudante em edificações. Como eu falei lá no começo, a gente fica um pouco perdido. Como que a gente vai entrar nesse mercado de trabalho? O técnico de edificações com certeza, um dos profissionais que pode fazer o uso dessa ferramenta aí. Ele pode assinar aquela planilha que chama PLS, a PCI. Só o profissional pode realmente fazer, tá? A PLS, a PCI. Isso sim, a gente entender quem que pode fazer essa construção e quem pode solicitar. A solicitação e as assinaturas desses documentos são feitas só pelo técnico responsável, o engenheiro, o arquiteto ou o técnico de edificações. Tá? Esses três podem fazer assim, o desenvolvimento, a assinatura da responsabilidade técnica. Tá? Engenheiro, arquiteto, técnico de edificações. O corretor de imóveis não pode fazer. O corretor de imóveis ele não tem responsabilidade técnica para fazer a assinatura dessa planilha PCI. O que é essa planilha PCI? É a proposta de construção individual, que quando a gente vai pegar o nosso cliente, a gente vai fazer uma simulação para ele, vai fazer o levantamento todo financeiro para ele, vai fazer o levantamento todo, o potencial financeiro que a gente fala, né? Potencial financeiro, a gente analisa isso e monta uma planilha que essa planilha ela vai para o banco. Ela vai para o banco para fazer a análise desse banco e ele sim assinar e dar o ok para esse cliente, tá? Então, o profissional que pode assinar, o profissional que pode solicitar, o profissional que pode encaminhar para o banco para fazer isso, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações. Rodrigo, mas por que você falou então que o corretor de imóveis é importante nisso? Simples, muito simples. O corretor de imóveis é importante porque ele faz parte de um grupo, ele faz parte de um nicho muito, muito importante. O corretor de imóveis ele consegue fazer o link com todos eles. Quem mais pode ganhar, quem tem possibilidade de ganhos maiores dentro desse esquema todo, dentro de tudo isso, é o corretor de imóveis. Isso daí não tenha dúvida nenhuma. Por que eu falo isso? Porque quando o corretor de imóveis ele consegue se encaixar no ecossistema, onde ele é a ponte para fazer a captação do primeiro cliente, quando ele consegue fazer essa captação desse primeiro cliente com o conhecimento, com a cabeça, com a ideia, com tudo ali mastigadinho, entendendo da construção financiada, quando ele consegue fazer isso, ele consegue linkar todo mundo ao redor dele. Ele consegue linkar todo mundo ao redor dele. Ele é a porta de entrada de muitos construtores, ele é a porta de entrada de muitos arquitetos, porque o primeiro passo, às vezes, que o corretor de imóveis ou que o cliente vai fazer, ele vai procurar o seu corretor, tá? Ele vai procurar o corretor, ele vai numa imobiliária, ele busca uma casa, ele busca um modelo, ele busca um condomínio, ele busca uma unidade que ele viu ali, que ele acha que tem a ver com ele, mas muitas vezes esse próprio cliente, ele nesse momento da visita, alguma coisa da casa não agrada. Alguma coisa acaba não agradando esse cliente.
A casa pode ser perfeita, a casa pode ser linda, mas tem um cômodo que ele não vai gostar. A casa pode ser perfeita, pode ser linda, mas o valor não é o que ele quer. Quando o corretor de imóveis ele tem essa percepção, ele tem esse entendimento, ele consegue reverter o interesse desse cliente, ele consegue reverter e redistribuir isso daí. De que maneira? Se ele tem um conhecimento da construção financiada, ele pode chegar para esse cliente e falar assim, ó, fulano, você quer uma casa desse padrão, assim, 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 assado, assado, assado. Só que a gente não conseguiu encontrar da maneira que você queria. A construção financiada ela propicia para você desenvolver o seu projeto, você escolher o condomínio que você quer, você ajustar os seus valores, você fazer tudo personalizado. E um detalhe importante aqui, pessoal, construção financiada, ela é, na pior das hipóteses, com um bom controle, ela é 20% mais barata do que qualquer imóvel que você vai comprar pronto. Isso é fato, isso é fato. Tá? Quando a gente vai fazer uma análise aqui na região que eu moro, na região que a gente desenvolve os nossos projetos, os nossos trabalhos, as nossas construções, aqui, se eu pego um imóvel, por exemplo, R$1 milhão, uma casa, porque a nossa construtora, a gente trabalha, por conveniência nossa, a gente trabalha somente com casa com condomínio fechado. Por conveniência nossa, porque a gente já tem esse tipo de trabalho, a gente já tem um pessoal nosso que já está todo acostumado. Se essa casa vale R$1 milhão em venda normalmente, a gente consegue fazer a construção dela por 800 mil. Isso é um dinheiro, uma economia que você consegue jogar direto para o bolso do cliente. Então, no momento de você fazer uma negociação, no momento de você apresentar para ele, no momento de você fazer a captação desse cliente, o primeiro fato aqui que você já vai lançar para ele é isso. O seu cliente, ó, para nem todos eles é o fator mais importante, porque tem gente que tanto faz, tanto fez, mas realmente isso você tem 20% de saída, cara. Você tem 20% que você vai economizar no bolso do seu cliente. Faz uma abordagem com ele dessa maneira, o seu cliente vai falar, mas como assim? Aí você, como primeiro corretor de imóveis, você vai falar, não, vem cá que eu vou te explicar. Aí você explica tudo certinho para ele, como que você vai conseguir desenvolver, como que você vai fazer a captação. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que ter o conhecimento aqui da ferramenta. Você tem que ter o conhecimento das possibilidades e de como isso faz. Essa é a dificuldade que o pessoal tem. Esbarra na primeira dificuldade, no primeiro impedimento, no primeiro gerente que fala que não existe mais, o pessoal vai lá, então vou mexer com o financiamento bancário. Mas o financiamento bancário ele é excelente, tá? Nós trabalhamos aqui com financiamento só de alto padrão, médio e alto padrão. Aí você vai perguntar, Rodrigo, mas tá, médio e alto padrão, ok, mas eu busco trabalhar aqui com popular. Ok, você pode trabalhar. O médio alto padrão é SBPE. A gente costuma colocar isso aí num grau de avaliação de médio para alto padrão. Posso trabalhar com o antigo Minha Casa Minha Vida? Pode. Hoje o fator para você ganhar o subsídio subiu o teto, hoje é 350 mil. Então você consegue comprar, o seu cliente consegue comprar um terreno, um loteamento, 50, 60 mil reais e construir com 300, uma casa básica, consegue? Consegue. Então, o leque de possibilidades da construção financiada é muito grande. Você vai identificar o seu nicho, você vai identificar o seu cliente e vai desenvolver isso para ele. Por que eu falei que quem mais consegue lucrar, quem mais consegue fazer esse arranjo com os clientes é o corretor de imóveis, porque ele é o primeiro a distribuir para todo mundo. Ele vai receber esse cliente, ele vai mandar para o arquiteto, ele vai mandar para o engenheiro, ele vai mandar para o técnico de edificações, ele vai mandar para todo mundo, e ele fechando esse cerco aqui, ó, ele ganha dinheiro para tudo que é lado, e consegue ajudar os parceiros, consegue ajudar o seu cliente economizando, e está desenvolvendo ali o seu projeto, está desenvolvendo o seu dia a dia. Então, é uma área a se trabalhar extremamente promissora, é uma área para se trabalhar extremamente vantajosa, tá? Até porque não se tem conhecimento geral desse assunto, tá? Aqui não tem conhecimento sobre nada, pessoal, quem tem conhecimento é um conhecimento muito raso, muito superficial, acham sabe. Então, quando a gente coloca essas informações aqui para vocês,
E esse também, nesse primeiro dia do nosso encontro aqui, são informações superficiais para a gente começar a desenvolver, começar a surgir as dúvidas, e lá na frente falar assim, Rodrigo, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso atender um cliente que ele tem, por exemplo, um fundo de garantia? O fundo de garantia, ele pode ser aceito? O camarada trabalhou aí 30 anos na vida dele, ele tem um belo fundo de garantia, eu posso aceitar? Ele consegue? Consegue. Se você tiver a informação correta, se você tiver o profissional correto fazendo esse trabalho, você consegue ver que as ferramentas são inúmeras, são gigantescas. O pessoal se engana muito quando dizem assim, o financiamento é para popular, rico não trabalha com esse tipo de coisa, rico não trabalha com financiamento bancário, rico não trabalha... Muito pelo contrário. Muitos dos nossos clientes, eles fazem o quê? Se o camarada lá tem 1 milhão para colocar na casa dele, e ele tem uma possibilidade de fazer um financiamento, onde ele vai pagar aí uma taxa, vai 1% ao mês. Ele vai pegar o dinheiro dele, ele vai aplicar em algum outro lugar que rende 1,5%, tá? Ele aplica 1,5%, ele volta com esse dinheiro, o rendimento dele, ele paga a parcela do financiamento dele, o dinheiro dele está aplicado, ele paga a parcela, o que vai acontecer? Ele vai ganhar a casa dele de presente. Então, o cara que ele tem um conhecimento dessa ferramenta, a pessoa que ele tem esse conhecimento em negociar, em apresentar os números, em apresentar as possibilidades para esse cliente, ele ganha, o cliente ganha, o parceiro ganha, tá? Porque quando a gente fala em parcerias aqui é o seguinte, a área da construção civil, por muito tempo, ela ficou aquela vaidade, né? O engenheiro não conversa muito com o arquiteto, porque o engenheiro acha que o arquiteto é isso, o arquiteto acha que o engenheiro é aquilo, e o corretor de imóveis não é nenhum dos dois, então fica cada um saindo para um lado, cada um... Gente, vamos fazer o contrário, vamos fechar todo mundo aqui e fazer parceria, todo mundo ganha, todo mundo se beneficia, todo mundo tem rendimento, todo mundo gira e bola para frente. Inclusive os nossos clientes, eu gosto de falar assim, eu quero trazer para o meu cliente o que eu gostaria de trazer para mim. A economia, a boa administração, a boa execução, o bom acompanhamento. E quando eu trago tudo isso, todo esse controle, eu trago também comigo o quê? A parte financeira. A parte financeira é um dos fatores que eu passo para o meu cliente, que eu vou fazer o dinheiro dele gastar menos. Porque uma casa que hoje eu pego e construo aqui na minha cidade, aqui na minha região, vamos pegar um exemplo básico aqui. Uma casa hoje de 200 metros quadrados aqui em Belém, tá? Aqui na região, 200 metros quadrados. Ela, pelo banco ela vai ser avaliada em mais ou menos, tá? Pelo banco ela vai ser avaliada em mais ou menos 200 metros quadrados, vai dar 600 mil. O banco, aqui para essa região, ela costuma, a avaliação dela em torno de 3 mil reais o metro. Mais um terreno básico aqui, 250 mil. Um terreno aqui na região. Então, uma casa de 200 metros quadrados, a gente constrói ela aqui com terreno e com a construção, a gente faz ela aqui por 850 mil. Tá? Uma casa de 200 metros quadrados. Essa casa de 200 metros quadrados, a média de venda dela, 7 mil reais o metro. 7 mil reais o metro. Então, a gente gasta aqui 850 mil reais. Uma construção bem administrada, uma construção bem feita, uma construção bem tocada e bem fechada. Gasta 850 mil, ela pode ser vendida aí por 1 milhão e 400. Isso mesmo. A sua administração já está aqui. O projeto do arquiteto já está aqui. O comissionamento do corretor de imóveis já está aqui. Então, quando você chega com essa proposta para o seu cliente, o cliente fala assim, como que é possível, como é possível que eu vou pegar uma casa que hoje, se eu fosse comprar 1 milhão e 400, hoje eu vou construir ela por 850. Como que isso é possível? São as ferramentas e o conhecimento que a gente tem no mercado. Nem todo mundo tem isso. Se as pessoas tivessem esse conhecimento aqui, estava todo mundo. E eu como pessoa física, a gente colocou aqui para quem são as pessoas que podem trabalhar com isso. Eu falei que é o arquiteto, que é o engenheiro, é o corretor de imóveis, você que é
dentista, você quer construir a sua casa, você vai construir, você vai usar essa ferramenta. O que você vai fazer? Você vai contratar um engenheiro, você vai contratar um arquiteto, você vai contratar alguém para fazer a sua planilha e fazer o seu acompanhamento. Então, você, enquanto pessoa física, tem a possibilidade realmente de fazer também. E aí, te pergunto, pô, a pessoa vai lá, o cara é bem sucedido, o cara tem um dinheiro para, né, investir, o cara tem um dinheiro para botar aqui, você chega para um bom empresário, você apresenta para o empresário uns números desses. O cara vai ganhar 35%, 40% em cima de um bom investimento. Será que é interessante para essa pessoa? É lógico que é. Então, o empresário, ele também é uma pessoa que pode fazer uso dessa ferramenta. Ele vai entrar como um administrador, um sócio administrador, ele vai colocar o aporte, e você, engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, seja quem for você da área você pode simplesmente organizar tudo isso e desenvolver. Você desenvolve. Então, é uma área muito grande de ferramenta, é uma área muito grande de possibilidade. É vasta. Se você conseguir desenhar o seu nicho nessa área, se você conseguir desenhar o seu perfil dentro dessa área, você tem de tudo para ir para... Nossa, não tem limite. Por isso que a gente fala aqui, você vai ganhar 3, 4, 5 mil por mês, 10, 20, 30, quem vai determinar é você. Quem vai determinar é você. Tá? Porque você pode trabalhar tanto no seu emprego atual e ter isso daqui como um segundo emprego, como uma fonte de renda adicional, ou você pode pegar simplesmente e, como a gente fez lá atrás, vir se empenhar e começar a trabalhar direto nessa área. Você trabalha direto nessa área. Então, o retorno vai muito do seu empenho, da sua capacidade de entendimento desse pessoal, da sua capacidade de relacionamento. Essa área é muito importante você ter relacionamento. Essa área é muito importante você ter conexões. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, principalmente para você que é corretor de imóveis. O que eu faria se eu fosse trabalhar hoje na área de construção popular? Na sua cidade aqui, seja de onde você estiver no Brasil, provavelmente e possivelmente você vai ter um loteamento sendo feito aqui. Tá? É muito provável que na sua cidade ou esteja tendo ou vá ter, e muito em breve, um loteamento popular. Loteamento popular, eu trabalhei muito com a infraestrutura. Loteamento popular, ele é vendido em administração de carteira. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a loteadora, que é a incorporadora, ela vai fazer toda a parte do lançamento, ela vai fazer toda a parte da infraestrutura e vai te vender esse lote. Tem financiamento bancário? Normalmente, a loteadora não faz, ela faz administração de carteira. Então, ela vai pegar o seu lote, ela vai fazer a venda para você, ela vai administrar a sua carteira. Então, você vai pagar para essa loteadora. Parcelas mensais é perder de vista. Você pode estar com o nome sujo, você pode estar com o nome limpo, não importa. Não importa. Agora, pensa você comigo, corretor de imóveis. Você chega lá para o cara que está fazendo o lançamento. Você chega lá para o dono da loteadora. Você fala assim, ô loteadora, sabemos que a venda do lote está muito atrelada a um bom desenvolvimento residencial. Então, um loteamento que não tem casa nenhuma, ele é difícil de se vender. Agora, um loteamento que ele começa ele fez o lançamento do loteamento hoje. Dá um mês já tem uma casa construindo, dá outro mês já tem outra casa construindo. Isso fomenta a venda do próprio loteamento. Então, você chega para o loteador e fala assim, loteador, eu vou colocar um stand de venda aqui, tá? Vou colocar um stand de venda aqui, eu vou vender o seu lote, porque todo loteador, todo lançamento, ele coloca para vários imobiliários vender. Você fala assim, eu vou vender o seu lote e vou colocar em cima desse lote, eu vou atrelar a construção financiada. Eu vou atrelar ela à construção financiada. Quando o seu cliente chegar, você já imaginou? O seu cliente chega para você e fala assim, pô, eu queria tanto construir essa casinha, comprar esse terreno, para quem sabe, daqui uns 5, 6, 7 anos, construir meu terreninho aqui, construir minha casinha 2 quartos e tal. Imagina você, corretor de imóveis, chegando para esse cliente e falando assim, não, você não vai esperar 5, 6 anos, não. Vamos fazer a compra aqui, eu já vou tratar toda a papelada aqui, você vai ver que é possível você quitar o seu terreno,
É possível você quitar o seu terreno, é possível você já entrar com a construção, você vai fazer a construção aqui financiada, você vai pagar um financiamento só. Você vai fazer um financiamento só do terreno, porque o banco vai fazer o pagamento a primeira coisa que o banco paga é o terreno. Você já vai quitar o terreno com o loteador e você já vai começar a fazer a construção da sua casa. Acabou, é um processo só. Agora você imagina quantos negócios você, corretor de imóveis, não pode fazer nesse sentido. Coisa simples, coisa simples. Você montou o stand de venda ali naquele lançamento, naquele loteamento, é festa, é sensacional. É só você conseguir identificar o seu nicho, identificar o seu cliente, identificar aquela área que você vai atuar, seja alto padrão, seja popular, e fechar o cerco e entender a ferramenta aqui para você conseguir fechar e apresentar isso para todo mundo, porque o que está faltando é informação. O que está faltando aqui para a gente é informação. A ferramenta está aqui. Durante muito tempo, hoje não, hoje o juro já subiu um pouco, né? A Caixa ela deu uma segurada em algumas informações, mas durante muito tempo, esse dinheiro que era destinado a isso não estava nem sendo usado. Né? O fundo de reserva que estava não era nem usado. Tão pouco era a procura, tão pouco era o conhecimento que o pessoal tinha. Você entendeu? Então, assim, o intuito nosso de apresentar é mostrar essas ferramentas aqui, é mostrar que existe a possibilidade, é mostrar que basta a gente fazer um estudo, basta a gente fazer uma análise disso certinho, a gente consegue trabalhar. Desde você que hoje ainda é estudante, tá? Então, bota na sua cabeça, você está estudando, faz um paralelo, porque nem no meu curso técnico, nem na minha graduação, nem em nenhum, eu nunca tive a matéria de empreendedorismo. Eu nunca soube como sair dessa sala de aula e encarar a realidade. Eu nunca soube como sair da sala de aula e falar, poxa, e agora, para onde eu vou? Agora, o que eu faço? Todo mundo sai perdido. Você sai com um conhecimento técnico ótimo, dependendo da instituição que você tiver. Você sai com conhecimento técnico ótimo, tá? Mas você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir, você não sabe quem abordar. Então, por isso que eu digo, vamos lá desde o comecinho, desde do estudante lá de base, até você que tem construtora, até você que tem escritório de arquitetura, até você já tem imobiliária. É uma área que é assim, você trabalha com a ferramenta dos outros, tá? Basicamente é isso. Você quer coisa melhor? E por que eu digo isso? Porque lá no começo, quando a gente vai iniciar nossas... eu não nasci em berço de ouro, não sou herdeiro de fortunas, nada. A área que eu escolhi é uma área que ela é cara de se trabalhar. É uma área, ela tem um custo muito alto para você desenvolver grandes projetos, para você desenvolver grandes negócios. Então, como que você vai entrar? A construção financiada, você não trabalha com dinheiro seu. Não é nada seu, é tudo no nome do seu cliente. É tudo no nome do seu cliente, o CPF do seu cliente que você vai fazer. É a avaliação do potencial financeiro do seu cliente que você vai jogar. É o seu cliente que você vai administrar, você vai apresentar tudo isso. Tá? Você vai cobrar os seus honorários, você vai cobrar a sua administração, você vai construir. Aqui a gente faz administração, por exemplo, de administração de obra, ou a gente faz a entrega da casa completa. Isso dentro do financiamento, independente do cliente, independente do que a gente identifica a melhor situação para ele e faz isso. Tá? O cliente fala assim, não, eu quero fazer a parte da administração. Ok, a gente administra a obra, eu faço a planilha, eu faço a PLS, eu subo, eu faço os mensais, eu faço o cronograma, eu faço tudo o controle mensal para que as medições sejam, tudo isso seja na administração ou seja na execução da casa completa. Então, a gente entende muito bem o cliente, a gente entende muito bem qual a necessidade dele, tá? Qual que é a necessidade, qual que é o perfil dele. Não adianta também um cara, e isso vai muito da renda, isso daí eu vou falar um pouquinho amanhã, da análise de renda do cliente, do potencial financeiro do cliente. O cliente tem uma renda de 50 mil reais, ok, ele tem uma renda de 50 mil reais, ele tem uma capacidade financeira muito grande de fazer muita coisa. Então, a gente fazer uma análise muito bem feita desse cliente e levar para ele a realidade dele. Levar para ele a possibilidade, levar para ele a realidade dele e entregar para ele toda essa possibilidade de fazer o controle. Então, assim, é possível, tá?
é muito válido essa ferramenta. Muitas pessoas podem fazer uso dela, e eu acho assim que é o que é mais importante. Ela é muito para todos, né? Você tem um CPF, hoje você faz o que você quiser, você faz maravilhas. Você como cliente, você como profissional, você pode fazer, você tem a sua construtora, você faz pela sua construtora, pelo seu movimento ali, você faz, constrói para vender. Você faz, constrói para vender. É simples, você pode fazer para você pode fazer para o cliente. Eu falo aqui daquela pessoa que está no início da carreira, no início do sonho, e fala, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou trabalhar? Trabalha com o dinheiro do cliente, trabalha com o bolso dele. Você não gasta R$1. É lógico, você vai ter a sua locomoção, você vai ter o seu gasto do dia a dia, mas você não tem a necessidade de, tá, eu vou construir uma casa, vou gastar 800 mil. Pô, quem é recém-formado sabe disso. Você vai gastar 800 mil de onde? Você passou um perrengue aí, anos e anos e anos estudando, para conseguir ter a sua formação, a sua graduação, e aí você tem que gastar uma porrada de dinheiro para fazer essa obra para pôr para ver. Não, gente. Não, vamos trabalhar o dinheiro dos outros. Trabalhar o dinheiro dos outros e para os outros. Isso é o mais importante. Não é fazer usos pura e simplesmente da boa fé do cliente. Não, é muito pelo contrário. É você usar a possibilidade dele em favor dele, né? Pô, se eu for, por que, aí a gente volta num ponto que eu falei agora há pouco. Por que uma obra dessa ela sai com um custo bem barato, bem mais em conta? Porque eu não tenho que descapitalizar. Eu não preciso descapitalizar, eu não preciso pegar o meu dinheiro e colocar na obra. Não preciso pegar o meu dinheiro e colocar lá na carreta. Não preciso pegar o meu dinheiro e colocar no concreto. Isso tudo é do cliente. Eu estou administrando, eu estou colocando meus honorários ali em cima. Quando eu coloco meus honorários ali, a minha ação ela tá sendo reconhecida, a minha ação ela está sendo recompensada. Então hoje você saiu, técnica de edificações, pegou o seu canudo lá, tal, saiu, bicho, você já pode fazer, cara, você já pode. Você, como técnico de edificações, pode executar, você pode responder ali pelo desenvolvimento da planilha, você pode fazer acompanhamento mensal, você, arquiteto, arquitetura tal, como contrato, você pode também, você faz a captação de cliente. Você, que é o corretor de imóveis, você pode fazer, você não pode executar, você não pode assinar, mas você pode fazer as parcerias. Você, a ferramenta mais importante é a busca do cliente. Você é a linha de frente que faz aquele filtro para trazer o cliente. Eu falo para nós aqui, agora como engenheiro, mas eu faço essa captação como corretor de imóveis também que eu sou. Então, a busca do cliente é muito importante. Então, você que está em qualquer dessas áreas, repito, você que também é engenheiro, é empresário, quer aplicar, a gente tem valores aqui, que eu vou colocar na nossa reunião de amanhã, a gente tem valores que, se você observar, cara, é muito bom, é muito rentável, é muito rentável. Você economiza o bolso do cliente, valoriza o seu, e se o seu cliente depois, no meio do processo, quiser vender a casa, ele vai ver que ele vai vender, ele vai ganhar 20%, 30%. Ele vai ganhar 20%, 30%, o kit de financiamento dele consegue fazer uma outra. Isso é uma bola de neve. Rodrigo, você está falando aí de uma região de São Paulo, tá? Uma região de São Paulo que é uma região que tem uma valorização, que tem um recurso, uma cidade bem rica, né? O financiamento ele serve só para esse tipo de cidade? Não, ele vale para todo o território nacional. Ele é um financiamento que ele é uma ferramenta, ele é uma possibilidade que vale para todo o território nacional. Não importa se vai para Coxuí, Ribeirão, São Paulo, Campinas, Salvador. E, inclusive, há algum tempo atrás, o pessoal lá de Santa Catarina me ligou. Rodrigo, você não consegue me ajudar, cara? Você não consegue me ajudar? Eu falei, por quê? Eles caíram na mesma situação que eu. O gerente do banco fala que acabou, que não tem mais. Eu falei, então, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou fazer uma chamada de vídeo com você. Eu vou te falar, dá um passo a passo, para você saber quem é a pessoa, você saber quais são as possibilidades, quem sabe fazer. Não adianta você bater na porta do banco da Caixa Econômica. Tem gerente lá que vai falar assim, não, esquece. Nem é interesse deles fazer isso. Nem é interesse do gerente do banco. O fluxo deles é muito pequeno. Eles têm meta diária de venda de seguros que é muito maior do que a quantidade
de construção financiada e de ficha de financiamento que ele consegue fazer. Então, para eles não é interessante. Não é interessante para eles, mas para você, como profissional, armar uma estrutura, pegar esse cliente todo que está aí, ainda mais nessa incerteza econômica que a gente está passando, né? Pessoas não querendo investir muito em determinados lugares, pessoas não querendo. Você investiu em imóvel, você tá tranquilo. Você investiu em imóvel, você está seguro. Ou sua casa está lá, sabe? Sua casa está lá, sua casa ela não vai sumir de uma hora para outra. Tá? Então, existem muitas ferramentas que a gente consegue trabalhar. Hoje a gente abordou um pouquinho desse conhecimento aí, dessa parte de quem pode fazer, quem é o profissional que pode atuar, quem é o profissional que pode fazer as elaborações, quem são os seus clientes em potencial. Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Hoje a gente vai deixar essas dúvidas, né? Vamos colocar essas dúvidas na cabeça, vamos começar a abrir um pouquinho a mente, abrir um leque de possibilidades aí, e amanhã a gente vai voltar para falar um pouquinho de casos reais. Tá? Vou trazer aqui um caso de um financiamento que a gente trabalhou aqui na cidade. Vamos trazer os números, como que a gente desenvolveu, como que isso se fez, quanto que valia, quanto que está valendo hoje, quanto que vai valer amanhã, o tempo que se demorou para fazer. Então, toda essa parte aí a gente vai abordar amanhã. Então, amanhã a gente vai pegar caso real, vamos analisar e vamos desenvolver. Você coloca dentro da sua realidade. Né? Você vai falar, poxa, ele conseguiu fazer daquela forma ali, se eu fizer assim, tá, e vai se enquadrando. Eu acho que o intuito desse encontro nosso aqui é isso. É conseguir dar a trilha inicial para vocês. Dar a trilha inicial aí para vocês depois conseguirem fazer e personalizar a condição de cada um. Tá? Então, hoje, queria agradecer a todo mundo que esteve presente aí, paciência um pouquinho com a transmissão que caiu algumas vezes, o áudio parece que não estava muito bem, eu tentei arrumar da melhor maneira possível, e amanhã a gente tem um encontro, aqui no mesmo horário, tá? Vou colocar o link, disponibilizar o link ali um pouquinho antes. Quero agradecer a todo mundo aí, e boa noite. Pessoal, aqui, ó, quiser ir mandando algumas dúvidas, aí, algumas perguntas, daqui a pouquinho eu vou sentar, olhar com calma, e aí a gente vai respondendo para vocês. Tá joia? Obrigadão, até amanhã, boa noite.